Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana e agora eu vou dar sequência ao conteúdo de Ecologia de Populações e Comunidades, onde meu colega Cleito iniciou falando de nichos ecológicos. O tópico que eu irei abordar agora é sobre as espécies exóticas invasoras. Só que antes de iniciar esse conteúdo, eu gostaria primeiro de definir alguns conceitos, conceitos que geralmente geram confusão em relação aos tipos de espécies. Então aqui eu trago 3 tipos, que são as espécies nativas, as espécies exóticas e as espécies exóticas invasoras. O que seriam as espécies nativas? Gente, as espécies nativas são as espécies que elas estão dentro de sua distribuição natural, ou seja, elas não migram, não invadem outros ambientes, não ficam dentro da sua área de distribuição. Já as espécies exóticas são espécies que já foram nativas, e acabaram migrando, e foram para fora de sua área de distribuição natural. Agora aqui que está que acontece geralmente a confusão, que é as espécies exóticas e as espécies exóticas invasoras. Na verdade, esses termos são parecidos, tem uma pequena diferença entre as duas, porque a espécie exótica invasora, ela também é uma espécie que está fora de sua área de distribuição natural, só que essa espécie ela tem como diferença a ameaça que ela, exemplo aqui, bem interessante, de uma espécie nativa. Essa espécie aqui, ela é nativa, ela é natural da floresta das araucárias aqui do sul do Brasil, então ela até é considerada como símbolo nas serras catarinenses. Só que essa espécie, para suprir a escassez de alimentos, ela acabou se distribuindo e atingindo o estado do Rio de Janeiro. Ela acabou indo para o estado do Rio Grande do Sul. Então ela acabou também se tornando o que a gente chama de espécie exótica, Então ela é uma espécie nativa na Serra Catarinense e ela é uma espécie exótica que foi para o lugar que ela acabou se distribuindo em busca de alimento, que é lá no sul do estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul. Então, um outro exemplo que eu trouxe é de uma espécie exótica invasora. Essa espécie aqui, ela é conhecida aqui no Brasil como javali, Essa espécie, na verdade, ela tem origem em Portugal, ela tem origem também no sudeste da Sibéria, na Irlanda, no Japão, e em algumas ilhas menores do leste da Índia. E essa espécie, ela acabou tendo ocorrência aqui no Paraná, em Ponta Grossa e em Campo Largo. Então essa espécie, ela surgiu, e ela acabou causando um grande impacto ali na região, com essa invasão, por ser um animal muito voraz, ele é um animal grande, bravo. Ele acabou reduzindo os alimentos disponíveis dos outros animais, nativos do local. Ela também causou danos à vegetação, não permitindo a regeneração, porque ela também come brotos, Ela arranca mudas e acaba revirando o solo. Ela também prejudicou a agricultura local. Ela, no caso, acabou se alimentando ali dos cultivos e pisoteando também as áreas. E essa espécie, além disso, ela ainda trouxe focos de doenças, como a leptospirose e a febre aftosa. Então a gente percebe que realmente é uma espécie, exótica, invasora, porque trouxe bastante ameaças para essa região. Então as espécies exóticas invasoras, elas têm por vantagem essa competição, elas são favorecidas principalmente porque elas não têm aqueles inimigos naturais, porque como elas vieram de uma outra região, elas acabaram
não tendo mais aqueles inimigos naturais que elas possuíam lá no seu habitat natural, né? Então, por ter essa vantagem, elas acabam tendo essa capacidade de se proliferar e invadir os ecossistemas, né? Mesmo sendo naturais ou urbanos. E essa dispersão, né? Ela pode ocorrer de um país ou continente para o outro, ou até mesmo de uma região para outra, dentro de um mesmo país. Então, uma espécie ela pode ser nativa em uma região, ela pode ser exótica em outra, e ela ainda pode ser exótica invasora em uma outra região, caso ameace a biodiversidade nativa dessa região. Para que uma espécie, né, exótica, invasora, para ela conseguir se adaptar e ter êxito reprodutivo dentro de uma região que esteja fora da sua área geográfica, tudo isso vai depender de fatores limitantes. Como assim, né? Temperatura, umidade, pH, salinidade, concentração de poluentes, né? Todos esses fatores vão poder limitar se essa espécie vai conseguir ou não se estabelecer e se adaptar à nova região, né? Então, se essa espécie onde ela era nativa, a temperatura fosse elevada, ou se fosse muito úmida, ao migrar para uma outra região, ela vai buscar e ela vai conseguir se adaptar em níveis que sejam parecidos com esse da onde ela era nativa. Então, sob o ponto de vista evolutivo, o nível ótimo é aquele que ela vai se adaptar melhor, né? Onde ela vai conseguir sobreviver, onde ela vai conseguir deixar o maior número de descendentes. Então, assim, na prática, é complicado, assim, determinar os limites exatos de uma população, porque cada espécie vai ter, né, os seus fatores limitantes, né, pré-determinados. Só que além desses fatores que eu citei, né, ainda tem fatores como predação, recursos como alimentos, abrigos, né? Então são várias as limitações, né, para que essa espécie consiga se estabelecer, né? Então, gente, para que a espécie ela seja considerada uma espécie exótica invasora, ela vai precisar transpor 3 barreiras para ser considerada realmente invasora, que é a barreira geográfica, a barreira ambiental e a dispersão. Como assim, né? A primeira barreira, que é a geográfica, é quando a espécie ela sai de um local para o outro, né, através da atividade humana, só que até aí ela vai ser considerada apenas exótica, né? A segunda barreira vai ser a ambiental, que vai ser onde a espécie ela vai se adaptar às condições ambientais, né, que eu já citei acima, aqueles fatores limitantes, conseguindo reproduzir descendentes. Já a espécie invasora é aquela que, além de conseguir reproduzir, ela vai conseguir se dispersar a partir desse ponto. Então, ela vai conseguir exercer uma dominância muito grande nesse novo ambiente, causando geralmente a ameaça da biodiversidade desse local, né? Então, assim, gente, para a gente conseguir eliminar, conseguir resolver esse problema, que é um problema realmente, né, bem complicado, pode ocasionar grandes problemas, né, na diversidade local, né. O primeiro passo, né, que é importante, é identificar os fatores que podem limitar a capacidade dessas espécies invasoras de invadir
e se dispersar. Então isso é fundamental, né? E hoje nós já temos programas, né? E muitas medidas de mitigação e formas de eliminação. Temos lá o site da Horus, né? Que está fazendo um trabalho bem grande sobre essas espécies. Então, algumas ações que eu poderia citar seria o quê? Inserir alguma espécie que seja dominante a invasora nesse local, né? No caso de plantas, porque eu estou comentando bastante sobre exemplos de animais, mas também espécie exótica invasora também são plantas. Plantas também podem ser esse tipo de espécie. E geralmente para eliminar elas são usados produtos químicos, né? Ou manejo da espécie para alguma outra região. Então, gente, isso é uma situação que tem que ser bem estudada, tem que ser feita em conjunto, né? Mas é uma questão bem importante que deve ser bem trabalhada, né? Assim, gente, a gente produziu esse material, né, para ser utilizado dentro de sala de aula. A gente até sugere que antes de apresentar esses slides, né, que o professor ou quem for administrar essa aula que primeiro converse com os alunos, tenha uma conversa para poder sondar os conhecimentos prévios, né, que eles têm sobre o tema, né? Muitas vezes o aluno tem alguns conceitos aquela bagagem, né, que já vem de casa, ou algum mito, algum conceito errado. Então é importante primeiro, né, ver os conhecimentos que eles estão trazendo, né? E depois, então, daí apresentar esses slides, esse conteúdo, explicar exatamente como funciona, né? E só após isso, depois de sanar todas as dúvidas, fazer uma aula prática, né? O que a gente propõe daí como uma aula prática, assim? Seria formar 5 grupos, né, dentro da sala de aula, onde cada grupo vai pesquisar sobre uma espécie exótica invasora e seus nichos potenciais, né? Cada grupo daí vai criar cartazes e textos explicativos, explicando sobre a espécie, seu nicho, de repente como ocorreu, né, essa invasão. E também muito importante pedir para os alunos darem sugestões de manejo ou eliminação da espécie que ele escolheu. Então, outra ideia também que a gente, né, iria propor seria que esses alunos divulgassem esse material produzido na escola, que isso não ficasse apenas em sala de aula. Até porque expondo na escola, isso depois pode chegar em casa, nos pais, enfim, né, é um assunto que deve ser trabalhado, deve ser bem conversado, realmente deve ser divulgado, que é muito importante mesmo. Então, gente, para finalizar a aula, o plano de aula, seria importante a aplicação de uma prova, né, uma prova escrita, né, para ver se foi realmente assimilado o conteúdo pelos alunos. Só que essa prova ela pode ser feita com consulta, só que consulta com o material que foi produzido, né? Só assim para os alunos conseguirem fixar mais ainda esses conhecimentos. Gente, a gente fez essa proposta de aula para alunos do primeiro ano do ensino médio, mas claro que ela pode ser direcionada para alunos do fundamental, isso tudo vai de acordo com a linguagem, né? O professor pode adaptar isso. Então é um assunto que dá para ser trabalhado, né, tanto para ensino médio como para ensino fundamental. Então, gente, é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.